Olá, família! Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos continuando a nossa reflexão nessa semana, falando um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver o que Jesus falou a respeito da lei. Depois dele falar de bem-aventuranças, depois dele falar que somos o sal da terra, a luz do mundo, agora ele fala um pouquinho a respeito da lei. A partir do verso 17, ele diz bem assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Esse é aquele momento do Sermão do Monte tenso. Aqui Jesus fala uma coisa que naqueles dias era um grande problema e nos dias de hoje é um grande problema. Quando nós falamos a respeito da lei, existe muita dificuldade das pessoas assimilarem a lei e a graça. Mas antes de nós falarmos da graça, antes de nós falarmos da salvação ou qualquer coisa que o valha, é importante destacar o que Jesus disse. O nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo. Não destrói, não revoga, não muda nenhuma lei. Esse ponto ele é crucial. Nisso daqui nós temos que levar em conta o que Jesus está falando. E ele diz que essa possibilidade de que ele tenha mudado a lei, ele deixa bem claro, não penseis isso. Isso é algo que não deve nem passar no nosso pensamento. E quando muitos falam assim, não, mas Jesus falou isso antes de morrer, porque depois que Jesus morre, se cumpriu tudo, ele fala assim, olha, enquanto o céu e a terra existir, existirá a lei na sua plenitude e tudo, toda letra, todo traço será cumprido. Quando nós olhamos para isso, o conceito de uma revogação da lei está descartado. Está plenamente descartada. Só que aí nós temos um outro problema. Porque quando nós olhamos para isso, aí vem algumas questões. Primeiro, Diego, mas se a lei está em vigor, então é toda lei? Nós precisamos discernir que a Bíblia traz leis que são universais, que é para a raça humana. A Bíblia traz leis que eram restritas à nação de Israel enquanto nação, enquanto organização. E a Bíblia traz leis que eram leis referente aos serviços no templo, que eram leis levitas. Quando Jesus morre, ressuscita e cumpre-se o tempo de Israel, existem leis que para os gentios não fazem mais sentido. Por quê? Leis que eram apenas para a nação de Israel não faz sentido para o cristão, porque o cristão não mora em Israel. Porque Israel não cumpre mais o papel que naquela época cumpria. Então as leis que falam a respeito da conduta dos reis, acumular bens, organização hierárquica, simplesmente não faz sentido. Hoje, acerca do reino dos céus, do cristão, não existe rei entre nós. É simples. Então, esse tipo de lei, naturalmente,
Ela não faz sentido para o cristão porque não diz respeito mais à nação de Israel. Quando você olha as leis levitas, da mesma forma, hoje não existe mais santuário. Quando Cristo morre, o véu do santuário se rasga. O cordeiro morreu. Não existe mais. Então as leis que regiam o santuário, elas são extintas. E aí quando nós falamos acerca de leis universais, a Bíblia inclusive apresenta no livro de Atos uma discussão acerca da circuncisão. Circuncisão era uma lei para qualquer gentil que quisesse se tornar participante da salvação por meio da nação de Israel, por meio da promessa de Abraão. E de repente os apóstolos, fazendo um concílio e discutindo, estudando e buscando em Deus, eles chegam à conclusão que os gentios não têm que se circuncidar, porque aquela lei era restrita a Israel. Era para um povo específico. Agora, quando nós olhamos os termos da aliança que diz respeito à salvação, daqueles termos que Deus concedeu no Monte Sinai, uma tábua, na verdade 2 tábuas com 10 mandamentos, aquilo ali nunca caducou. Quando Jesus ele é questionado pelo jovem rico acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus deixou bem claro. Observa os mandamentos? Aí ele falou, claro, observo desde a minha meninice. Perfeito. Então não caducou. Porque Jesus deixou bem claro que a conduta de um cristão, aquele que busca a salvação, consiste em obedecer a palavra do Senhor. Paulo, lá na frente, quando ele fala a respeito da graça, ele deixa bem claro que não é por causa da graça que agora nós vamos violar a lei do Senhor. E ele, quando ele discorre a respeito da lei, ele ainda termina dizendo assim, olha, portanto, a lei é santa, justa e boa. A lei apresenta justamente aquilo que é pecado. Porque alguns falam assim, então eu tenho que viver pela lei. Não, você simplesmente tem que obedecê-la para não descumpri-la. Porque a lei diz que você não pode adorar outros deuses, a lei diz que você não pode mentir, a lei diz que você não pode adorar imagens, a lei diz que você não pode tomar o nome de Deus em vão, a lei diz que você deve santificar o 7º dia, porque lá na criação, antes de existir Israel, antes de existir o pecado, Deus, quando criou todas as coisas, ele santificou e abençoou o 7º dia. A lei diz que você deve honrar pai e mãe. A lei diz que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode cobiçar, que você não pode adulterar. Diante disso, esses termos da lei vigoram até hoje. Porque a partir do momento que um cristão agora ele mata, ele já não respeita, ele já não ama mais o próximo como a si mesmo. A partir do momento em que ele adora outros deuses, ele já não ama a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento em que ele despreza o sábado, que é um dia memorial da criação de Deus, ele está desprezando que Deus criou todas as coisas. Então, quando nós olhamos essas palavras de Cristo, elas fazem muito sentido. Ou seja, se nós não observamos esses mandamentos, se nós não observamos a lei do Senhor, que é eterna, porque ela deixa bem claro a identificação daquilo que é pecado, seremos chamados pequenos no reino dos céus, não é porque lá eles vão bater no nosso ombro e falar, ei, mas como você é pequeno? Não, é porque nós não estaremos lá. Para o reino do céu nós seremos pequenos, seremos insignificantes. Já aqueles que ensinam essa verdade, aqueles que vivem essa verdade, aqueles que praticam essa verdade, no reino do céu serão chamados grandes, porque estarão lá. Deste modo, que Deus te ajude a discernir, que Deus te ajude a você ler essas palavras e elas se tornarem claras, como essa água que aqui eu tenho.
Que Deus possa conceder a você um bom restante de dia e que você possa, de fato, compreender essa grande verdade que Jesus disse há quase 2000 anos atrás. Que Deus te abençoe. Nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.